Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma live desta quarta temporada de lives da Cátedra Intercom em Comunicação e Informação José Marcos de Mello. Eu sou o professor Rodrigo Gabriotti, diretor adjunto de projetos da Intercom, e ao lado das professoras Nair Prata, diretora científica da Intercom, Sônia Jaconi, diretora de projetos da Intercom, e dos professores Silvio Simon e Andrew André, diretores adjuntos científicos da Intercom, dou as boas-vindas a todos. Estamos aqui, hoje é dia 16 de junho, é feriado, estamos aqui para mais uma live. Como a gente tem dito nos últimos encontros, essa é a quarta temporada das lives da Cátedra Intercom. Então, lá em 2020, a pandemia chegou, fez com que todos nós nos afastássemos, cumpríssemos o distanciamento social, e aí, sem atividades regulares, sem congressos, as professoras Nair Prata e Sônia Jaconi tiveram a ideia de organizar estas lives. Fizeram a primeira temporada das lives, as lives viraram um sucesso, tiveram uma grande adesão, e assim nós chegamos à quarta temporada, com as lives hoje integradas ao calendário oficial de atividades da Cátedra Intercom. Então, é mais uma temporada. E todas essas temporadas estão resultando em projetos que vão se perpetuando aí através do trabalho de vocês, grupos de pesquisa, que são os nossos parceiros nessa organização das lives, porque são vocês que realizam, vocês que organizam. A gente dá o espaço, faz o convite, mas, na verdade, são vocês que trazem os temas e, a partir das discussões que vocês têm, sempre relacionadas ao tema do Congresso Nacional, que este ano é Ciências da Comunicação contra a Desinformação. Lembrando que o Congresso Nacional da Intercom volta a ser realizado de forma presencial e vai acontecer de 5 a 9 de setembro na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Inclusive, as inscrições estão abertas, o prazo também de submissão de trabalhos está aberto, então fica aí o convite. Claro que o grupo também vai fazer esse convite aos participantes, mas desde já deixamos os nossos convites para que vocês participem. Então, em todas as temporadas, nós temos alguns produtos que são resultado desse trabalho de vocês. Nós começamos com a transposição das lives para o canal da Intercom no YouTube. Então, cada live que é feita é colocada nesse canal do YouTube, lá da Intercom, e lá a gente fica como um repositório, né? Então, as pessoas podem consultar, podem rever, os professores podem usar como material em sala de aula, os pesquisadores podem usar como uma fonte de pesquisa, porque temos aí várias discussões interessantes e várias pessoas, inclusive várias referências bibliográficas que usamos em nossas pesquisas que passam por aqui, por essas lives. Depois, veio uma parceria com o grupo Praxijor, da Universidade Federal do Ceará, que pega essas lives que vocês realizam e transformam as lives num podcast. Então, esses episódios ficam lá na página do Praxijor, da Universidade Federal do Ceará. Então, aí dentro de alguns dias, algumas semanas, a live de hoje, por exemplo, vai estar lá no formato podcast. E o outro produto derivado que nós temos é um e-book, ou seja, cada grupo de pesquisa, cada live, organiza um texto que pode ser em formato de artigo, pode ser em formato de relato, em formato de entrevista, ou seja, aquilo que o grupo melhor acha que deve acontecer, o formato a ser realizado, e envia isso para a gente, nós que estamos à frente das lives, da organização das lives, fazemos a organização do e-book que vai ser lançado lá no Congresso Nacional, na Paraíba, em setembro. Nós começamos as lives no dia 19 de abril e estamos aí entrando na reta final. Nós temos nessa quarta temporada um conjunto de 21 lives e hoje é a live de número 18, que é organizada pelo grupo de pesquisa Pensamento Comunicacional e Cultural Latino-Americano, que vai trazer hoje o tema Mulheres Cientistas na Pesquisa na América Latina, Protagonismo, Obstáculos e Inovação. Nós estamos recebendo aqui, para este encontro, a professora Maria Cristina Gobi, da Unesp de Bauru, a Juliana Salles, que é da USP, do CELAC da USP. Estamos aqui registrando a presença também do professor Paulo Giraldi, que é o coordenador do grupo de pesquisa. Bem-vindo, professor. E vamos ter a mediação desta live da professora Ana Paula Miranda, que é da PUC do Rio Grande do Sul e vice-coordenadora do grupo de pesquisa Pensamento Comunicacional e Cultural Latino-Americano. E é para você, professora, que eu passo a palavra, desejando boa noite, uma excelente live para o grupo. Está fechado o microfone, professora. Desculpa. Obrigada, Rodrigo.
Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos, né? O Rodrigo já apresentou a nossa live e qual é o tema que nós vamos discutir aqui hoje, né? Mulheres cientistas na pesquisa na América Latina, protagonismo, obstáculos e inovação. Eu sou a Ana Paula Miranda, eu sou jornalista, publicitária, especialista em marketing. Eu estou doutoranda no programa de pós-graduação em comunicação da PUC, do Rio Grande do Sul. E o meu olhar enquanto pesquisadora é de comunicação mercadológica, né, que se desenvolve a partir das lentes da cultura popular. E hoje eu tenho a alegria, a honra de conduzir esse painel com cientistas de peso, né, das ciências sociais aplicadas. Também está presente aqui conosco a professora Jane Marques. E obrigada a vocês por estarem aqui, por dividirem conosco, né, o conhecimento de vocês, a vivência de vocês acadêmica, isso é muito valioso para nós. E eu quero aproveitar também para pedir para quem estiver assistindo, para quem for postar, que marquem as professoras que estão aqui conosco, né, para ajudar a divulgar também os trabalhos do GP, né, que está completando agora 13 anos de existência, um trabalho lindo, muito sério, voltado para a pesquisa em comunicação da América Latina. Então, eu quero dizer para vocês, professores, que além de estar aqui mediando, eu sou uma grande fã de vocês. A Juliana conheci recentemente, já estou assim, muito encantada, Juliana, com o seu trabalho, com a sua dedicação com a ciência, mas nem todo mundo, né, que nos acompanha, ou que está conosco no dia a dia, sabe como é ser mulher, como é estar dentro da ciência. Então, eu queria começar esse nosso encontro, essa nossa conversa, fazendo um desafio para quem está nos acompanhando. Não precisa, né, responder aqui no chat. Eu queria perguntar para você que está aqui conosco, se você estivesse passeando pelo shopping agora, nesse instante, é um dia de feriadão, você está aqui conosco, e fosse abordado por alguém para participar de uma brincadeira que premiaria você com um carro 0 km, se você respondesse de imediato o nome de 3 pesquisadoras mulheres, 3 cientistas mulheres e 3 cientistas homens, independente da área do conhecimento, da nacionalidade, você sairia do shopping de carro zero? Né? Se você tivesse que responder na ordem que eu acabei de comentar, se você tivesse que dizer primeiro o nome de 3 cientistas mulheres e depois 3 cientistas homens, você participaria da brincadeira? Porque quando a gente fala de ciência e a gente pede assim de imediato, no pulo do gato, o nome de um cientista, a gente acaba lembrando bem fácil, né, de Einstein, Isaac Newton, Freud, Darwin, Thomas Edison e tantos outros nomes, mas quando a gente fala de mulher na ciência, será que a gente lembra com facilidade? Porque se você está aí com a gente, está lembrando de nomes de várias, ou de pelo menos 3 mulheres cientistas, eu arrisco o palpite que ou você é da área da ciência, né? Ou você também é pesquisador, ou você é um entusiasta, porque não é comum. E se você não está em nenhuma dessas 2 categorias e ainda conseguiu responder, você é alguém fora da curva. Então, assim, porque a participação das mulheres na construção do pensamento científico, ela é tão antiga quanto a própria ciência. Mas as mulheres, elas são esquecidas ao longo, né, da história. Por que isso acontece? Né? Como é que a mulher não é tão lembrada, ou tão participada, ou tão valorizada, né, cientificamente, eu digo no campo da sociedade como um todo, né? Dentre muitas explicações, eu arrisco o palpite aí de que as próprias questões que envolvem a vida e a sobrevivência da mulher em sociedade,
elas acabam nos conduzindo, né, para esse campo da invisibilidade, porque o papel de cuidar, seja da casa, dos filhos, dos mais velhos, ele ainda recai sobre a mulher, né, mesmo que essas famílias tenham figuras masculinas. E então, assim, de acordo com muitas pesquisas, as principais etapas da carreira científica no Brasil, as mulheres elas partem da maioria, mas são uma minoria notável. A gente acaba não se destacando porque socialmente a gente tem nos é imputado essa obrigação, né, para o olhar um pouco mais de cuidado mesmo. Além disso, né, além de tantas outras coisas, outras situações que a gente vivencia, quando a gente fica grávida, ou quando a gente está, né, logo após o parto, a gente acaba pausando essa produção acadêmica, porque tem que cuidar dos filhos. Né? Então, assim, esses são apenas alguns levantamentos que eu trago aqui, porque eu estou me lembrando agora. Mas eu queria saber, professora Maria Cristina, começar com você, dizendo para mim, para a gente, né, explicando, contando, nos animando até, de como que você conseguiu construir esse currículo extraordinário, né, que eu não posso perder a oportunidade de dizer aqui que você é uma enorme referência para nós, estudantes da área da comunicação. Eu arrisco também o palpite de dizer que, muito provavelmente, um estudante de graduação não conheceu, não teve acesso a alguma das suas obras, que são muitas, né? São mais de 60 obras entre as autorias e organizações. Então, a gente estuda você dentro da academia, em qualquer nível dela, da graduação ao pós-doutorado, né? Você é livre docente, mãe, né? É mulher, é filha, é esposa, é avó de dois netos, uma netinha de 9 anos, é professora. Como é que você alcançou esse patamar na academia, sendo referência para nós, com esse currículo extraordinário, que dá quase 150 páginas de currículo Lattes, ou seja, é um destaque. Como que você chegou num ponto tão alto, professora, tendo que conviver com essa parte pessoal também, não abandonando isso tudo, não? Como que é ser, né? Como que você é uma cientista das ciências aplicadas em tão alto nível? Como que você superou e ainda supera esses desafios, aumentando a presença feminina no universo científico? Oi, Ana, boa noite, né? Um prazer imenso estar aqui. Obrigada pela sua generosidade, né? Pela tua fala muito atenciosa, né? Enfim, eu diria para você assim, sendo mulher, né? Porque eu falo que a mulher tem uma capacidade imensa de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, e esse é um privilégio que a gente tem de verdade, né? Então, eu parto desse desafio, né? Que nós temos essa capacidade imensa de abraçar muitas coisas e aprender a lidar com elas, né? E eu diria mais, né? É esse nosso jeito de não saber dizer não, né? Eu falo que esse também é um grande problema da mulher. O homem fala não com mais facilidade. Eu sempre falo isso para meus amigos lá na universidade, né? Eu digo assim, quando chega um aluno, quando alguém te convida para alguma coisa, você está sempre disposta, sempre afim, e aí você, né, vai, e os meninos falam assim, não, esse fim de semana não, que eu vou fazer outra coisa, né? Então, eu falo que a gente ainda não aprendeu muito essa capacidade né, de dizer não, né, para as coisas. E somado a isso, Ana, o que eu te diria é que eu tive, assim, muitas oportunidades, né? Então, eu pertenço a uma faixa da população, né, bastante privilegiada, tive a oportunidade de estudar, sou uma mulher branca, né, que teve muitos privilégios,
né? E de alguma forma eu consegui aproveitar esses privilégios, né? Tive um super orientador, né? Frequentei escolas interessantíssimas, e tudo isso me oportunizou a fazer muitas coisas que eu gosto, né? E a ser feliz, né? Que eu acho que é isso que é o mais importante, né? Você chegar no fim e falar assim, eu sou feliz, tenho uma gratidão imensa por tudo, né? Por todas as pessoas que me ajudaram, né? E sou muito feliz por isso que eu faço, né? Então, eu acho que é isso, né? Muito isso. Ah, maravilha, professora. A gente ainda vai ter outros momentos, espero, aqui também, para poder dividir, para você compartilhar com mais detalhes como superar esses obstáculos. Agora, dentro das pesquisas, né, que você é referência em muitos pontos da comunicação da nossa área, conta para nós algum case, alguma situação, algum contexto que você possa trazer associando essa situação nossa de protagonismo das mulheres, né, essa situação nossa dentro do universo teórico e empírico na comunicação. Ana, eu preparei um material que dá conta de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo, né, que trabalha com a presença das mulheres na comunicação no espaço latino-americano. Até preparei uns slides para que as pessoas possam acompanhar. Eu não sei se é o momento agora da gente poder entrar com esse material. Sim? Posso entrar com ele? Você fica à vontade, professora. Eu queria, antes de você trazer agora, mas enquanto você se prepara, então eu vou aproveitar, né, para dividir esses slides conosco e comentar essa pesquisa. Eu queria convidar a Ju para participar desse diálogo conosco, Juliana. Eu perguntei para a professora essa situação, como que ela, né, segue esses desafios, como que ela enfrenta esses desafios, enquanto uma professora que já alcançou um nível altíssimo, que nós estamos, né, galgando, buscando esse lugar que ela ocupa, que para nós é referência, né, tanto ela, outros professores, a professora Jane, que está aqui conosco, né, o professor Paulo, que também começou jovem como você e está aqui e, né, tem uma trajetória, assim, de levar essa garra da juventude de trazer, mas você tem uma experiência muito particular para contar conosco, porque você é uma menina, é jovem, né? Já está doutoranda numa universidade que o desejo e o sonho de muitas colegas nossas do campo da comunicação, né? Na USP, você trabalha diretamente com comunidades que melhoram, aumentam o seu olhar, né, enquanto pesquisadora. E eu queria saber como que você chegou na universidade, né? Como que você fez essa escolha, como que você alcançou, como que foi essa sua trajetória? Porque eu, na sua idade, eu era mãe, eu estava ainda começando a graduar, né? Estava assim, bem no início ainda da graduação, eu não estava doutoranda como você, né? Eu solteira, quantas vezes tive que levar meu filho para assistir aula comigo? Isso foi na graduação, isso foi na pós-graduação, que, né, ele me acompanhou. Então, cada uma de nós tem um desafio, que vão além do desafio, né, que vai muito além dos desafios financeiros. Às vezes a gente abandona a situação pessoal, as questões familiares, né, para participar dessa comunidade, como a gente está aqui hoje, né? Feriadão de Corpus Christi, né? Muitas das nossas colegas e amigas, né, da faculdade estão aproveitando o feriado, viajando, e nós estamos aqui aprendendo umas com as outras, consolidando e reforçando o nosso conhecimento. Como é que é isso, Ju? Como é que foi? Divide com a gente um pouquinho essa sua trajetória, até para nos incentivar e motivar tantas outras meninas jovens assim como você na pesquisa.
Oi, boa noite a todos que estão acompanhando aqui a nossa live, a todas e todes. Vou contar um pouquinho dessa minha trajetória, queria agradecer também a apresentação que a Ana Paula fez. Para mim é muito gratificante estar aqui hoje nesse lugar de trazer relatos, depois eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória mais específica ali da pesquisa, né, das pesquisas que eu venho desenvolvendo. Eu tenho 28 anos, recém-completados. Fui uma estudante de escola pública em grande parte da minha vida escolar. Apenas por um ano eu tive bolsa num colégio particular, porque minha mãe trabalhava nesse colégio, isso já no ensino médio. Para ingressar na faculdade, eu fui contemplada pelo ProUni, por uma bolsa integral do ProUni, estudei na Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação. Lá tive muitas e grandes oportunidades. Para mim, estudar jornalismo, que foi a habilitação na qual eu me formei, era um verdadeiro sonho, desde os meus 9 anos de idade. E por mais que naquela época, na infância, não tivesse essa noção do quanto o campo era abrangente, eu gostava muito. E era uma menina, assim, tímida, tinha aquela questão de... Acho que a timidez a gente traz um pouquinho até hoje, né? Mas já bem melhor trabalhada. E tinha muito aquela questão de, eu gosto de escrever, gosto de ler, gostava de assistir aos telejornais, toda aquela questão, assim, de uma decisão que acabou sendo tomada muito cedo e que depois foi amadurecida ao longo da adolescência. E dentro desse percurso da universidade, e ali eu estando numa universidade particular da cidade de São Paulo, eu tive a sorte de contar com excelentes professores, uma média que era bem alta e que acabava nos motivando bastante lá, a faculdade tem média 8, e um incentivo muito grande para a pesquisa, apesar de eu não ter tido na época a oportunidade de fazer iniciação científica, porque eu também estagiava, tinha uma preocupação financeira com relação à minha família. Eu depois, mesmo assim, eu tive o suficiente ali em termos de disciplinas de preparação científica que me motivaram a querer pesquisar, a querer entender melhor, a sonhar com esse universo no qual hoje eu estou vivenciando enquanto doutoranda. Dessa perspectiva, com a estrutura da faculdade, com as disciplinas de metodologia, métodos qualitativos, quantitativos de pesquisa, a introdução ao TCC lá no 6º semestre, tive outro momento de muita sorte, que foi encontrar com a minha orientadora na graduação, a professora doutora Lilian Crepaldi de Oliveira Ayala, que além de dar aula na Fapcom, também dá aula na USCS, que é a Universidade de São Caetano do Sul. E ela também foi muito responsável por me trazer por esse campo, por me abrir esse espaço de olhar para a América Latina. Se hoje eu estou nesse GP de pensamento comunicacional e cultural latino-americano, devo muito a essa orientadora que eu tive, que me apresentou autores, alguns deles homens clássicos da área, Jesus Martim Barbeiro, Nestor Garcia Canclini, entre outros que até então eu só tinha visto em disciplinas de teoria, mas não tive a oportunidade de aprofundar, e autoras também, as próprias pesquisas que ela fazia, o próprio desenvolvimento que ela teve dentro da área que eu vinha investigando, foram muito importantes para mim. Eu já venho de um berço bastante feminino, eu moro com minha mãe, com minha avó, em São Paulo, sou filha de pais separados, tenho uma gratidão muito grande com meu pai, mas assim, a gente não teve essa convivência, né, do dia a dia, até, de certo modo, por uma escolha minha também. E a partir desse cenário da graduação, eu tive essa oportunidade de, com muito apoio dentro da minha família, da minha mãe e da minha avó, de fazer uma pesquisa relacionada a como um coletivo de comunicação, chamado Periferia em Movimento, construía representações sobre as periferias de São Paulo por meio de uma série de reportagens e artigos, de que maneira eles ressignificavam, né, os territórios periféricos paulistanos. A partir dessa pesquisa, na qual eu comecei a entender mais sobre o campo da comunicação popular, alternativa comunitária,
desenvolvi ali, sistematizei-a numa monografia, e tive outro momento de muita, como a professora Cristina falou, muita sorte também, que foi uma questão, na minha banca, eu me deparei com quem hoje é meu orientador de doutorado e quem orientou meu mestrado, que é o professor doutor Denis de Oliveira, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. E dentro desse cenário foi ele que também me abriu as portas para que eu pudesse participar de grupos de pesquisa, amadurecesse essa ideia. Eu lembro até que na banca começaram a falar para mim, olha, tem um programa de integração da América Latina, sua pesquisa está dialogando um pouco com isso, pensa ali em fazer uma pesquisa comparativa. Eu já estava trazendo algumas inquietações em relação ao campo da educomunicação, e juntando todas essas peças, todo o apoio que eu tive, estudei por um ano ali, me preparei, ingressei no mestrado, fiz uma pesquisa comparativa entre Brasil e Colômbia, contei com apoio não apenas financeiro da família, mas até um apoio ali em loco. Tive a oportunidade, depois vou contar melhor dessa questão, de conhecer Medellín, de conhecer em loco trabalhos feitos ali por coletivos de comunicação naquela cidade colombiana. Vou contar também alguns obstáculos depois ao longo da apresentação, contar também que eu tive até a companhia ali da minha mãe, foi a nossa primeira viagem internacional, foi logo para fazer a pesquisa, mas depois eu vou deixar para falar disso nos bastidores. O que eu queria finalizar essa primeira fala justamente dizendo que o meu percurso não foi um percurso fácil, foi um percurso de muitas oportunidades, mas que contou ali com muita ajuda de políticas públicas, a começar pelo ProUni, contou também com o olhar atento de professores e professoras que me incentivaram para a pesquisa, que me trouxeram ferramentas, que me trouxeram incentivos mesmo nos momentos difíceis, e que também continuam me ensinando e muito sobre esse percurso da investigação e me fazem e me inspiram todos os dias para que eu continue. E queria dizer desde já para pessoas que estão na graduação, meninas que estão na graduação, se vocês gostam de pesquisar, esse é um sonho possível, tem seus obstáculos, tem suas dificuldades, mas é um sonho possível e que a gente pode e deve caminhar em direção a ele. Maravilha, Ju, que gostoso escutar isso, né? Porque a gente se sente assim abraçado por outros olhares também, né? Que cada um de nós tem um olhar para a pesquisa e todos eles são importantes, né? Você mesma falou que em relação aos seus estudos, dessa sua preocupação de olhar a comunicação, claro, dentro, né, da comunicação no território da América Latina, né, mas você integra observatórios que são bem importantes para a comunicação, né? Você tem experiência nessa área da comunicação com o olhar de jornalismo, de jornalismo enquanto jornalista, né, de editoração, né? Então, é muito valioso e muito lindo para nós vermos uma jovem tão dedicada, com um olhar bem atual, né, inovador, com jornalismo de quebrada, periferias, né, todas essas interfaces entre comunicação e educação, né, que a partir daí a gente vê o quanto que a educação ela é importante lá no início para nos motivar, para nos fortalecer enquanto mulheres dentro do ambiente acadêmico, como você falou. É possível ser mulher, ser jovem, né, pertencer a vários grupos sociais e estar aqui estudando, e estar aqui dentro, né, desse olhar científico, né? Investigando, pesquisando. E a professora Maria Cristina, né? a Gobi, muito conhecida demais, o sobrenome da Gobi, às vezes as pessoas nem sabem, né? Eu convivi com pessoas que citavam a Gobi e não sabiam que a Gobi
era uma autora. Porque muitas vezes a gente não se dá esse trabalho, porque a gente trabalha na ciência, né? Ela traz o sobrenome, né? A gente usa o sobrenome. E quantas vezes a gente participou de eventos, de congressos, onde as pessoas comentavam o olhar, né, do pesquisador, da pesquisadora, mas não sabiam dizer quem era aquele pesquisador, porque a gente nem sempre tem a curiosidade de investigar quem é aquele pesquisador, né? O que tem por trás daquele olhar dele. Professora, a gente podia agora dar uma pausa na fala da Ju para ela voltar com o modelo que ela tem para apresentar para a gente da pesquisa dela. Você já conseguiu se organizar em relação a dividir conosco o slide? Sim, posso ver se vai dar certo, porque tecnologia é sempre tecnologia. Deu certo aí? Sim, só não está no modo apresentação. Ah, sim, vou apresentar. Jane, eu só queria ver se tinha entrado, porque você sabe que sempre... já tá visível. Já? Agora está no modo apresentação, né? Para mim, não. Não? Vai entrar já, Jane, será? Tá bom, tá bom. Já entrou? Veja aí. Tinha que ter entrado já. Não entrou para mim. Como o modo de apresentação não entrou ainda não, professora. Espera, vamos ver. Rodrigo, você consegue colocar daí? Vou olhar aqui, mas às vezes é do Zoom mesmo que está acontecendo isso. Eu acho que tem que deixar no modo apresentação e depois você vai e direciona para a sua tela. Já aconteceu comigo assim. Ah, então, peraí, eu tiro ele agora? Isso, aí volta e deixa no modo apresentação. Tá, então, peraí. O Zoom tem umas coisas assim. Deixa eu pôr ele no modo apresentação, então. Ai, que ruim, né? É que se eu põe no modo apresentação, Jane, eu não consigo Aí você entrar. dá Alt Tab para voltar aqui na tela. Olha, tá vendo, gente? Nada como conhecer bem a tecnologia, né? Alt Tab. Ah, muito bem. Alt Tab. E aí, foi, Jane? Tá aparecendo, não? Não, Cris. Veja agora. Acho que você tem que voltar a compartilhar a tela com a gente. Volta a compartilhar e direciona para essa tela da apresentação aberta. Mas ela tá compartilhada em tese para mim aqui. Pera. Peraí, já descobri. Vou voltar a compartilhar a tela. O meu Alt Tab não funciona, vocês viram, né? Agora vai dar certo, quer ver? Peraí, tá, gente? Eu devo compartilhar aqui. Foi, Jane? Nós estamos vendo a sua tela, mas não no modo apresentação. Ai, que coisa mais chata, né, isso? É uma chatice mesmo esses programas, viu? Então. Quando eu dou compartilhar aqui, ó. Não é aí, não. É na tela do Zoom mesmo. Então, mas na tela do Zoom, quer ver? Vamos ver agora. Vamos ver agora. Agora vai dar certo. Vê se deu. Tudo Não? certo. Tudo Agora certo. deu. Agora entrou? Ei, Yes. Gente, perdão aí por essa minha ignorância tecnológica, entendeu? Não adianta. A gente teve 2 anos de experiência aí, mas olha, vou contar uma história. Então, boa noite a todas e todos, né? Um prazer enorme estar aqui, muito honrada com a oportunidade de poder conversar com vocês um pouquinho, né? Agradeço aí a equipe do GP
do pensamento comunicacional e cultural latino-americano, né, em especial professor Paulo, a professora Ana, né, pelo convite, né, pela acolhida, e agradeço a Intercom, né, por essa batalha aí, né, que nos oportuniza, né, nesses encontros a conversar com pessoas, né, a poder falar um pouco das pesquisas que a gente faz, né. Então, meu tema vai tratar da contribuição das mulheres para os estudos comunicacionais latino-americanos, né, e aí eu diria para vocês assim, são nossas cientistas, né, sim, porque a gente faz ciência, né? Então, as ciências sociais aplicadas têm um pouco de receio, né? Nós ainda temos uma concepção de que o cientista está no laboratório, não, o cientista está na rua, né? O cientista está nas universidades, o cientista está nos movimentos da sociedade, o cientista está em todo lugar, né? Então, nós fazemos sim ciência da comunicação, né? E o que eu trago para vocês são alguns aportes que eu diria para vocês que são iniciais. E por que eu chamo iniciais, né? Eu acabo de finalizar um projeto, né? Os resultados a gente está organizando para que sejam publicados, né? Mas isso vem de um processo do meu doutorado, do meu, né, pós-doutorado, enfim, desse processo que eu ando trabalhando e coletando informações, porque sempre me incomodou, dentro da área da comunicação especificamente, a ausência feminina, né? Então, isso me inquietava sempre, né? Desde que eu comecei o mestrado, enfim. E aí tive a oportunidade de, né, mergulhar um pouco mais nisso. E por que também iniciais? Porque o nosso tempo de fala não é grande, né? Até por ser online, e se for muito extenso não fica bom, gente, ninguém aguenta, mas essas tantas telas, né, que a gente tem. Então, eu dividi minha fala assim num panorama inicial, né? E já vou entrar em alguns dados para que a gente possa, então, conjuntamente, refletir sobre a presença e a contribuição das mulheres nesse cenário, né? Então, quando a gente pensa na nossa América Latina, né, a gente fala de uma cultura diversificada, uma geografia absolutamente variada, né, e um extenso território. Então, a gente diz que a América Latina, né, composta aí por 20 países, né, com histórias que ocorrem, né, ou ocorreram paralelas, permanecem unidas por semelhanças, sim, né, porém também estão marcadas por diferenças, quer sejam essas políticas, né, diferenças políticas, diferenças sociais, diferenças culturais, né? E o surgimento dos espaços de reflexão e de pesquisa, né, nesse cenário vem ao encontro mesmo desses processos de institucionalização que tem sido desenvolvido em toda a região, né? Então, principalmente com o surgimento de universidades, né? E que propiciou mesmo o desenvolvimento da pesquisa, né, na América Latina. Então, Corner, né, e ela fala uma coisa muito interessante, que diz que o exame de como os programas de ensino e atividades de pesquisa contribuíram, né, para institucionalizar a área com uma identidade acadêmica discreta, embora muito debatida, também vai reforçar esse argumento, né? Então, os estudos, de um modo geral, produzidos na nossa região, têm instigado a comunidade acadêmica para a continuidade dessas investigações. Está aí a Ju, que não deixa eu mentir, né? Essa motivação vai romper, né? Vai buscar romper, né, essa persistência daquilo que a gente chama da teoria negada, né, que foi denunciada aí pelo professor Jesus Martim Barbeiro, lá nos anos 80, mais especificamente em 1982. Então, dessa forma, os estudos que tratam sobre o campo da comunicação no continente, principalmente nessa perspectiva mais histórica, né, tem o seu reconhecimento na própria região, em especial a partir de 1960, né? Quando houve a criação de diversas instituições, né, de ensino, centros de pesquisas internacionais, como o CIESPAL, por exemplo, no Equador, que é criado em 1959, o Conselho Nacional para o Ensino e a Pesquisa
em Ciências da Comunicação com CONEIC, que é criado em 76, no México, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, de 77, no Brasil, a Associação Latino-Americana, né, de Investigadores da Comunicação, a ALAIC, em 78, né, e foi reconstruída depois em 1989, tem uma linda história, né, a presença da ALAIC na América Latina, a Associação Mexicana, né, de Investigadores da Comunicação, a AMIC, que foi criada em 79, a FELAFAX, né, na Colômbia em 81, a Associação Boliviana de Pesquisadores, de Investigadores da Comunicação, a ABOIC, em La Paz, em 81. Vejam que quantidade enorme de institutos de pesquisa e de investigação que acabaram, né, estimulando a pesquisa no nosso continente mesmo. E nesse mesmo período, né, começa o surgimento de publicações acadêmico-científicas, que a gente fala, de vocação explicitamente latino-americana, porque até então, né, nós vivíamos aí com as teorias importadas, né, enfim, que em grande parte representam a América Latina por um período bastante grande. E aí, alguns desses materiais, como a Chasque, né, que é editada pelo CIESPAL, né, desde 1972. Gente, ela tem um manancial de pesquisa muito, muito interessante, porque ela acompanha uma trajetória bastante grande da América Latina. A primeira edição dela foi em 1972, e ela teve um período muito curto, né, de quebra. Então, é muito interessante, né? A Comunicação e Cultura, que é publicada no Chile, Argentina e México, principalmente, né, entre os anos 73 e 85, a revista da LAIC, que começa, né, a ser divulgada, né, a partir dos anos 80, Diálogos da Comunicação da FELAFAX, a partir de 87, a própria revista da Intercom, enfim, né, que vão balizar essa produção científica de um modo geral, né? Também o desenvolvimento de estudos historiográficos, né, que foram muito importantes, especialmente as compilações que foram feitas, né, pela LAIC, que vai reunir uma produção comunicativa, tanto teórica quanto prática, né, da Argentina, da Bolívia, do Brasil, do Chile, da Colômbia, do México, do Peru, enfim, né, entre muitos outros estudos que foram realizados posteriormente. E esse trabalho, né, objetivou sistematizar, né, documentos referentes à produção em comunicação na região, né? E a gente pode somar a isso, né, a esse grupo, né, o ensaio da memória do campo acadêmico da comunicação e o estado da arte, né, da comunicação, que foi um trabalho empírico, né, de natureza bastante historiográfica, que foi feito pelo professor José Marques de Mello, né, e, enfim, no livro do Congresso da Intercom de 2011, né, um material assim bastante rico, né, e ele vai fazer um inventário aí das incursões recentes, né, sobre o tema das ciências da comunicação. Depois tem um novo trabalho, né, um outro trabalho que foi feito por ele, que trabalhou por 50 anos, né, o livro chama Ciências da Comunicação, 50 anos, Histórias para Contar. Na verdade, são 3 volumes, e ele vai trazer essa produção paulista mesmo, né, e eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, o que nós temos, né? Evidências empíricas que vão corroborar mesmo com a produção comunicativa latino-americana, especialmente a partir de 2 frentes que a gente fala, da institucionalização dos estudos na região e no crescimento exponencial dessa produção, incluindo aí os contextos internacionais. E isso, né, sempre me chamou muita atenção, porque em grande parte, vocês podem olhar no material, né, a presença da mulher não está registrada aí, né? Então, se por um lado os estudos, né, comunicativos na América Latina podem ser caracterizados, né, pela ampliação desses espaços de formação
que acabou favorecendo a presença da mulher na educação superior, né? Especialmente a partir do século XIX. A gente diz que o exercício profissional, né, ainda ocorre em muitos casos, né, em uma posição de menor prestígio mesmo, né, se comparado com os colegas do sexo masculino, né? Então, se essa institucionalização ela foi muito importante, por outro lado, essa mesma institucionalização não tem focalizado sua atenção na produção realizada por elas, né? Então, a gente não precisa nem fazer muito esforço, né? Se a gente der uma visitada na literatura, né, da área, de fato, parece, né, muito evidente uma condição de exclusão dos referenciais dos estudos realizados por mulheres, né? Embora os esforços importantes tenham sido realizados, né? E aí trago para vocês como Lilian Ross, né, que foi uma pioneira do novo jornalismo, ou do jornalismo literário. Ela vai reinventar os limites da reportagem, né, nas páginas do The New Yorker, né? Outra mulher pioneira, né, Gertrude Robson, né, do Canadá, que também, né, não, eu diria para vocês assim, não hesitou, né, em proclamar como território monopolizado pelo gênero masculino, né, e argumentando que as contribuições femininas vinham sendo minimizadas, ignoradas, escamoteadas, né, isso em 98. Do mesmo modo, a Aimee Dorfstein, né, que em 2012 vai contestar a dominação masculina e vai apresentar algumas contribuições muito interessantes, né, vai contrapor alguns estudos, né, da comunicação de Laswell, né, enfim, de Lazarsfeld, né? Então, é um trabalho bastante interessante que ela faz. E eu diria para vocês que a mulher mais representativa dentro da área, né, das teorias, enfim, da comunicação, é a Elizabeth Noelle, né, e, enfim, que vem com a sua aspiral de silêncio. Eu diria para vocês que a única teoria que tem assinatura feminina é a espiral do silêncio, de todas as teorias que a gente conhece e discute na área da comunicação. E quando eu falo de área de comunicação, eu estou falando de jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, enfim, estou pegando, né, essas áreas do conhecimento, de um modo geral, né? Aí nós temos também a Irena Tetelowska, né, da Polônia, que trabalha as concepções de gênero jornalístico. Ela tem uma trajetória, ela foi a primeira mulher, né, a ter uma posição de realce nos quadros de dirigentes da IMCR, que é uma associação internacional que congrega pesquisadores da comunicação do mundo inteiro, né? A Brenda Ded, a Anne-Marie, né, que também tem um trabalho muito realmente que ela vai falar, né, da sociedade, das imagens, né, as variáveis, né, que compõem a produção de imagens, né? Então, ela tem um trabalho muito, muito interessante. A Brenda Ded, né, que também foi presidenta da ICA, tem vários livros de referência, está aí, né, um pessoal que está nativa, eu não estou falando de pesquisadoras que não produzem mais. Então, num primeiro momento, né, a gente podia achar que o problema é que a América Latina, né, então vamos falar das pesquisadoras norte-americanas, enfim, europeias de um modo geral, mas mesmo elas, né, dentro do nosso conjunto de referências, não aparece. A gente podia pensar no primeiro momento que esses ocultamentos ocorrem em função da distância, né, do perfil da nossa região, a problemática da língua, enfim, a gente poderia dar, digamos assim, muitas justificativas, mas a gente percebe que não, né? Na região da América Latina, do mesmo modo, há trabalhos historicamente muito significativos e igualmente desaparecidos, né? Podem ser citadas em algumas contribuições, por exemplo, de Fátima Cristiliebi, né, como o pessoal, né, a chama, que foi fundadora da Associação Mexicana de
pesquisadores da comunicação, a MIC, né, e sendo uma de suas publicações o livro Os Meios de Difusão Massiva no México, editado em 1982, né? A Matilde Pérez Palacios, do Peru, né, que exerceu a presidência da Federação Católica Latino-Americana das Escolas de Jornalismo Católico, gente, em 68, né? Publicou diversas pesquisas relacionadas aos estudos de comunicação religiosa, né? A Marta Colomina, né, da Venezuela, estudou a função das telenovelas na sociedade latino-americana em 1968, né, e os resultados estão no livro, nesse livro dela, né, O Hóspede Alienante. Você tem Patrícia Anzola, né, que desencadeou uma ofensiva muito interessante mesmo, né, para resgatar a memória da pesquisa em comunicação, né, num conjunto de países, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru, né, e também integrou a diretoria da LAIC, né. Então, ainda nesse hall, a professora Margarida Kunsch, né, que tem se dedicado aos estudos de comunicação na América Latina, dirigiu a LAIC, né, edita a Revista Latino-Americana de Comunicação, está inativa, produzindo conhecimento, né, de forma bastante presente. Professora Dízia Sá, que é uma preciosidade, né, a primeira mulher a militar profissionalmente no jornalismo cearense, né? Ela tomou a frente do movimento para criar o curso de jornalismo na Universidade Federal do Ceará, né? E, enfim, não menos importante, a Lúcia Castellón, do Chile, que vai revitalizar, né, os estudos em comunicação no Chile. Juntam-se a ela, né, Silvia Alvarez, de Porto Rico, Cristina Bacim, Mabel Grillo, Maria Cristina Mata, da Argentina, Ana Maria Cano, Maria Tereza Queiroz e Carla Guadalupe, né, entre outras, Rosana Martel, de El Salvador, Luzneira Parra, enfim, gente, eu fui falando e não fui passando, né, que eu fico tão entusiasmada com isso. Olha quantas mulheres cientistas que nós temos no nosso campo da comunicação, né? Com produções bastante relevantes e bastante significativas, né? Deixa eu voltar aqui nas nossas meninas. Então, fazendo, né, um breve comparativo dos dados apresentados, a gente pode observar que não são, na verdade, nem a região de origem do estudo e ou a diferença da língua, né, as justificativas para a supressão dos estudos das mulheres, né, uma vez que no cenário latino-americano o silenciamento também existe de fato, né, eu trouxe algumas dessas mulheres para vocês. Então, essa pesquisa, né, que nós estamos desenvolvendo, porque nós não acabamos, nós paramos uma etapa, né, e pretendemos dar continuidade a ela, né? A partir dos dados que foram coletados lá no CIESPAL, a gente fechou um período inicial dessa pesquisa de 99 a 59, né? E qual a minha perspectiva, qual foi o meu desafio, né? Ampliar o quadro de referência das ciências da comunicação, né? Projetando, mapeando esses estudos realizados por mulheres cientistas sociais no cenário latino-americano, de maneira que seja possível a gente avançar na produção do conhecimento, né? Reconhecendo e compreendendo a natureza mesmo, né, do espaço comunicativo produtivo, que é ocupado por essas mulheres e as suas contribuições, né? E quando nós iniciamos a pesquisa, né, o meu desafio principal era descobrir qual a contribuição das mulheres para o quadro de referência mesmo dos estudos comunicativos pioneiros na América Latina, né? E, enfim, então esse foi o desafio que me moveu. Quando a gente faz, né, um exame dos principais livros e textos aí que estão disponíveis e que tratam sobre esse pensamento em comunicação na América Latina, inclusive em nossas referências, né, como pontuou a Ana Paula, como falou a Juliana, né, é possível a gente observar que tanto nas autorias como no referencial bibliográfico há um ocultamento, né, de nomes de pesquisadoras. Isso nos leva a outras questões, né, como
porquê da invisibilidade feminina, né? Na história do pensamento comunicacional latino-americano. Então, dessa forma, a gente foi buscar essas produções silenciadas, né, na historiografia, e lógico que essas produções coincidem mesmo, né, com a história das mulheres, que é um gênero esquecido durante um longo período da nossa história, né? E o PCLA, né, principalmente da construção do pensamento comunicacional latino-americano, que eu chamo de PCLA. E foi construída ou foi deformada de acordo com as forças políticas envolvidas, né, nesse cenário, né? Então, essa ausência ela se torna mais perceptível se considerados a apresentação de outros ambientes midiáticos, né, como os suportes da web, né, enfim, os movimentos sociais de um modo geral, né, enfim. Então, a presença da mulher, né, ela está ausente da academia como um todo, né, é o que a gente tem percebido aí, né. Então, o que a gente diz, né, é que esse ocultamento, na verdade, extrapola o espaço cognitivo, né? Onde, na construção da crítica da realidade comunicativa, quem busca pela produção das mulheres encontra ausência. E aí a gente pode até completar dizendo ou a deformação de conceitos e concepções, porque ele vem de um lado só, né? Ele vem só com um olhar, né? E gera muitas vezes respostas equivocadas e interpretações também equivocadas, né? Especialmente quando a gente considera que a história é uma forma de ver a sociedade. Então, essa sociedade, a mulher não está presente, né, nessa história contada aí, né? Então, na verdade, né, de um modo geral, né, a gente tem que pensar sempre, né, que a ênfase da presença da mulher nos espaços produtivos, né, ele se faz importante e tem todo um movimento, né, que vem sendo feito aí para que isso possa de fato ocorrer, né? Não no sentido de procurar culpados ou inocentes ou nada disso, né? A gente não tem que procurar, como disse a Michele Rosaldo, né, uma casualidade, né, uma explicação significativa do que a gente entende, né, pelo lugar da mulher nos estudos comunicativos, né? Mas a gente tem que trazer que o lugar dessa mulher está diretamente ligado ao que ela faz, mas e principalmente ao sentido que as atividades que ela realiza adquire, né, nesse espaço de diálogo que ela estabelece muitas vezes, né? Enfim, da pesquisa. Então, já caminhando para o final, a gente fez um outro trabalho em 2013 sob a batuta do professor Marques de Mello, né? Aquele material que eu falei para vocês que a gente trabalhou 50 anos das ciências da comunicação do Brasil, isso, mais especificamente no estado de São Paulo, a gente mapeou, né, essa produção comunicativa. E a gente teve apoio de diversas instituições, enfim, né? E a atividade fez o quê? Foi uma releitura, né, de 100 obras que foram consideradas representativas da comunicologia brasileira, né, de diversos autores, de diversos pesquisadores, pesquisadoras, enfim. E esse material gerou 3 volumes, né, que foram publicados com o apoio da FAPESP, enfim. Dos 100 textos propostos para releitura, né, que abarcaram o período de 1936, com Raízes do Brasil, né, do Sérgio Buarque de Holanda, até, basicamente, né, a primeira década do século XXI, as indicações de produção feminina foram 33, né? E se a gente considerar o período pioneiro dos estudos em comunicação na América Latina, de 59 a 99, né? No total, né, desses 100 textos, são 51 leituras sugeridas, e dessas, só 12, né, são de autoras que aparecem a partir de 73 com Ecleia Bose, Cultura de Massas e Cultura Popular, né, as leituras operárias, né? Das indicações de autoras, 6 estão entre 1973 e 78, 3 são da década de 80 e 3 da década de 90. Gente, é como se não tivesse produção feminina, né, na área.
Então, o restante está, né, uma parte dessas indicações estão a partir dos anos 2000. Esses dados são interessantes quando a gente cruza, por exemplo, com a criação dos cursos de graduação na área e os programas de pós-graduação em São Paulo. Então, a título de curiosidade, né, as primeiras, né, instituições, né, universitárias surgem na década de 60, né, a Universidade de Brasília, em 63, a Faculdade 66 em São Paulo, né, com a Universidade de São Paulo. 47, né, a gente tem lá a Faculdade Casper Libero, enfim, né? Tem a Pontifícia Universidade Católica, que vai criar o primeiro curso de jornalismo do país, depois Rio de Janeiro, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente, né? A gente tem o primeiro curso de Relações Públicas como uma das habilitações da comunicação social, que foi criado pela USP em 67, né? Outra iniciativa no Nordeste, né? O professor Francisco Higino Barbosa, né? Que, né, foi o idealizador, né? E um grande protagonista disso, que em 67 vai criar a Escola Superior de Relações Públicas, né, em Recife. Rodolfo Lima, né, que foi fundador em 1951 do primeiro curso de publicidade no Brasil, na Escola de Propaganda de São Paulo, hoje Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM. Então, assim, na pós-graduação, quando a gente olha, né, que também pode ter influenciado o desenvolvimento dos estudos na área, em 65 que o Brasil deu os primeiros passos, né, para a implantação de programas de pós-graduação, né, e, enfim. Então, você tem, né, uma série enorme de espaços, né, de produção de conhecimento, e me parece que, embora sejamos maiorias na sala de aula, sejamos maiorias como professora, né, não somos maiorias enquanto referência, né? Um outro exemplo está na própria revista Chasque, né? Quando eu fiz o estudo da revista Chasque, grande parte dos textos não são textos de mulheres, né? No meu doutorado, gente, que eu apresento no final um quadro de pioneiros da Escola Latino-Americana de Comunicação, entre 59 e 73, e só uma mulher, Lucila Gomes Posada, da Colômbia, né, que tratava de temáticas ligadas ao rádio, né, e, enfim. No meu pós-doc em 2028, né, que eu estudei a LAIC, né, nos 30 anos de existência, a lista de pesquisadores mais citados nos trabalhos apresentados no Congresso, que foi isso, né, nos congressos da LAIC, de 98 a 2006, é composta por 26 pesquisadores, né, e 4 pesquisadoras, quem são? Margarida Kunsch, Maria Imaculata Vassalli de Lopes, Cecília Peruso e Lúcia Santaella, ok? Fora essas mulheres, basicamente as outras não são citadas, né? O primeiro, gente, para vocês terem ideia, professora Margarida, 92 citações, professor Jesus Martim Barbeiro, 395 citações. O segundo mais citado é Pierre Bourdieu, 245 citações. Só para a gente ter uma ideia dessas discrepâncias que são imensas, que são enormes, né? Ô, Cris, eu abri um ganchinho na sua fala. Então, você, né, com toda essa apresentação e esse esclarecimento super rico, você trouxe para nós que essa dualidade é muito acentuada entre as características mulher e cientista, porque desses que você citou, nós, né, que estamos dentro desse contexto de pesquisa, que somos pesquisadoras, a gente conhece as autoras, os autores, mas lá na graduação, os estudantes ainda não sabem quem são os autores ou as autoras, né? A gente tem feito um trabalho, Ana Paula, nesse sentido, inclusive nos meus textos ultimamente, eu cito o nome completo, ok? Maravilha, mas você é exceção, né? Isso serve de modelo. Mas eu acho que é como um trabalho de formiguinha, Ana, que começa, né? Então, em vez de eu escrever M. Santos, que eu não sei se é Marta Santos, se é Mário Santos, eu escrevo Marta, eu escrevo Maria Santos, né? Que é uma forma mesmo de trazer essas mulheres. Lógico que a nossa BNT não favorece isso, né? Quando ela permite que você abrevie o nome e faça a citação na bibliografia, né? Digamos assim,
na nota, né, só pelo sobrenome, mas é uma questão da gente mudar. E o outro trabalho que a gente tem feito enquanto professora é sempre tomar o cuidado, na hora de fazer as indicações da bibliografia básica, referenciar mulheres, né? Enfim, então esse é um desafio bom, porque isso vai te obrigar a ir olhar a produção dessas mulheres para ver até que ponto ela atende, né, às demandas da sua disciplina, né? Então, assim, essa pesquisa final quer exatamente mudar esse quadro de referência comunicacional, né? Não no sentido da dualidade, só tem mulheres, não tem homens, não, mas no sentido deste trabalho conjunto, que é um trabalho rico, que, né, reconhecido, né, dos homens, mas que também tem que ser relido, rediscutido, né, reanalisado e conhecido, né, das mulheres. Então, não tem essa dicotomia. A ideia, né, desse quadro de referências não é isso, né, não é só ficar só mulheres, não, mas é trazer as mulheres juntas, né, enquanto participante desse pensamento comunicacional latino-americano, que de fato elas estiveram presentes, né? Então a gente acredita que só assim vai ser possível propor uma mudança para o ensino de comunicação, né, no panorama contemporâneo mesmo, né, trazendo a presença das mulheres e dos seus movimentos que extrapolam a academia, né? Tá aí a Juliana que comprova isso, né? Então, muito mais do que a academia, as mulheres estão em vários espaços, né, de diálogo com a sociedade, né? Obrigada, professora Maria Cristina Globe, por dividir conosco, né, todo esse conhecimento de maneira tão simples, tão linda. Ju, você consegue dar um panorama geral para nós, rapidinho, né, que a gente está aguardando essa fala sua, para a gente abrir para as perguntas, né? Tem gente já perguntando, vamos fechar com a sua pesquisa? Tá certo, Ana Paula. Quanto tempo mais ou menos eu tenho só para programar minha fala para a gente ter o tempo para as perguntas? Então, Ju, nós vamos até às 18h. Nós temos 23 minutos para encerrar o nosso encontro. Então, se você conseguir falar aí em 7, 8 minutos, a gente abre uns minutinhos ainda para perguntas. Dá certo assim? Tá certinho. Eu finalizo minha fala às 7h15, então vou ficar aqui de olho no relógio. Na verdade, acho que assim, eu vou tentar contar um pouquinho da minha pesquisa, na qual a pesquisa da graduação se conectou à do mestrado e que, por sua vez, está conectada à pesquisa que eu estou desenvolvendo no doutorado, mas também tentando fazer um diálogo com o que a professora Cristina Gobi apresentou aqui para a gente de uma maneira tão completa, tão emocionante, esse cuidado para a gente realmente ter de olhar para as bibliografias, de olhar para as autoras, para as contribuições delas, é algo que eu venho também aprendendo a cada dia e que eu fiquei muito interessada ali em conhecer cada vez mais. No caso, assim, da minha trajetória acadêmica, eu fui olhar, como você falou, Ana, muito para a questão da comunicação sobre, para e a partir das periferias, isso desde a minha graduação em jornalismo. E isso me aproximou bastante de alguns conceitos e de algumas práticas. Eu acho que uma das questões que eu queria chamar a atenção aqui, já que a professora Cristina Gobi falou da parte de extrapolar a academia, é justamente a perspectiva das sujeitas periféricas. A gente tem um antropólogo e sociólogo chamado Tiaraju de Andrea, que em conjunto com outros pesquisadores vem trabalhando com esse conceito de sujeitas e sujeitos periféricos. Ele traz essa perspectiva, e aí eu queria fazer o seguinte comentário. Em 2013, quando ele trabalha com esse conceito, ele só falou em sujeitos. Depois, conforme ele foi aprimorando ao longo dos anos, ele faz toda uma reflexão teórico-epistemológica para abranger essa questão da importância de falar das sujeitas periféricas, de mulheres que estão também ali, sim, em certa medida, assim como os homens, assujeitadas às condições de opressões nos territórios periféricos, mas que agem politicamente para modificá-los.
E as pesquisas, tanto no mestrado como no doutorado, principalmente no mestrado, do qual eu já tenho os resultados consolidados, né? A gente vai observar que essas mulheres, elas estão ali à frente dos coletivos, quando, de certo modo, elas trabalham, mesmo em parceria, os coletivos têm uma organização muito horizontal, então, mesmo quando elas estão em parceria com os homens, elas trazem muitas contribuições no quesito da educação popular, nas reinvenções nas linguagens, por exemplo, há coletivos que trabalham hoje em dia com meme, reportagem, com outras linguagens que são ali resultado de bastante criatividade. E dentro dessa perspectiva dessas mulheres, que uma das hipóteses que a gente tem dentro da pesquisa, que elas também se coloquem ali como intelectuais periféricas, que falam a partir de seus territórios, a gente vai observar ali esse pioneirismo na questão dos livros, na questão da assinatura de artigos online. E aí eu queria citar, como um dos vários exemplos que eu poderia trazer aqui, um livro que foi produzido no marco de um projeto de educomunicação periférica, que se chama Você, Repórter da Periferia, que vai estar relacionado a um projeto do coletivo aqui de comunicação de São Paulo, que é o Desenrola e Não Me Enrola. Eu vou pegar só o subtítulo dele aqui, porque agora eu não estou me lembrando aqui do subtítulo certinho, eu estou com receio de errar. Aqui. Você, repórter da periferia, visões e vivências do jornalismo nas periferias. Quando a gente escuta os relatos, ou melhor, quando a gente lê os relatos dessas mulheres, quando elas falam que estavam ali ainda enquanto jovens, pensando ou em fundar o coletivo, ou então, quando entraram num determinado processo educomunicativo do coletivo, a gente percebe quão ricos são esses relatos, e às vezes como isso acaba ficando invisibilizado. Já tem a invisibilidade pela questão do território, tem a invisibilidade muitas vezes pela questão racial, tem a invisibilidade de classe, mas também a gente precisa chamar atenção para essa forma que a autora Maria Lugones vai falar de colonialidade de gênero. Para concluir minha fala aqui, para trazer uma outra contribuição da pesquisa, para além da perspectiva dessas sujeitas e também intelectuais periféricas, eu também queria dizer que no percurso da pesquisa, um outro aprendizado que eu tive por parte da Colômbia, e também graças a pesquisadoras, a autoras que estão em busca de visibilidade, é um aprendizado relacionado à perspectiva teórico-metodológica do diálogo de saberes em comunicação. Isso tem um fundamento em outros autores do sul global, mas essas autoras em especial, que são a Ángela Garcés Montoya e a Gladys Acosta Valência, vinculadas ali à Universidade de Medellín, elas vêm trabalhando fortemente nessa questão de como fazer um diálogo entre universidade, coletivos, estudando também como esse diálogo ocorre entre coletivos de comunicação, entre os coletivos e seus territórios. E no caso da professora Ângela, especificamente, ela fez o doutorado dela na Universidade de La Plata, na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, mas olhando para processos em Medellín, e foi um dos documentos que me inspirou muito, não somente no mestrado, para entender melhor sobre esses processos de educomunicação dentro das periferias, mas também agora me instigou com a questão do doutorado, no qual eu estou investigando sobre quais são os desafios, os limites dessa construção de diálogos de saberes entre coletivos e academia, e entre os coletivos e esses educandos que estão nos territórios. E não foi algo que eu encontrei ali como dado, foi algo que eu encontrei a partir da pesquisa de campo. Então, eu fico pensando como seria importante que essa e que tantas outras bibliografias que a professora Cristina trouxe já estivessem desde os currículos da graduação, como seria importante que o nosso olhar estivesse cada vez mais direcionado para esses aprendizados. Quanta riqueza, muitas vezes, a gente perde por, muitas vezes, focar apenas e tão somente em bibliografias que já foram amplamente mencionadas. E aqui
quando eu estou fazendo essa defesa, não é esquecer, assim como a gente fala no eurocentrismo, né? Não é esquecer os autores europeus, é ir além, é olhar para algo que está ali dentro das vivências latino-americanas. Então, no caso das autoras, no caso das mulheres pesquisadoras, é nós observarmos até que ponto essa reprodução, esse silenciamento também não está dentro de uma estrutura de uma colonialidade de gênero. E dessa maneira, a gente buscar cada vez mais mencioná-las. Toda pesquisa, todo tema que a gente estiver investigando, sempre ter esse olhar atento, esse olhar carinhoso, assim, de observar, tá, eu tenho essa quantidade aqui de autores. Onde estão as autoras? Acho que essa pergunta fica não somente para mim, enquanto ainda pesquisadora em formação, mas para todos os que estão acompanhando essa live de hoje. Então, encerro minha fala aqui e estou disponível para as perguntas. É isso, Ju, muito bem colocado, né? Muito bem lembrado. Pessoal, então, né, vamos aproveitar que as pesquisadoras estão aqui, que os cientistas estão aqui, que elas podem tirar dúvidas para nós nesse momento. Então, eu estou aguardando aqui, vamos postar as perguntas de vocês. Nós ainda temos aí alguns poucos minutos, mas temos. E eu queria aproveitar que, junto conosco aqui, a professora Jane está, né, e a professora referência também nesses estudos em relação às mulheres empreendedoras periféricas. E, professora, eu queria aproveitar esse momento que você está aqui conosco, que é raro, que eu sei o quanto é complicado para cada uma de vocês, para cada uma de nós, né, estarmos aqui. Professora, comenta um pouquinho para a gente entender melhor esse seu olhar voltado para o mundo dos negócios, para o empreendedorismo, dentro desse contexto que a gente está abordando. Agradeço muito aí pelo tempo, né? E vou falar de forma bem breve. Eu estou há mais ou menos 3 anos mais dedicada a essas pesquisas com as periferias, em especial os extremos leste e oeste aqui da capital. Para quem conhece a USP Butantã e conhece também a USP Leste, sabe que a gente tem um entorno bastante peculiar, né? Então, é exatamente nessa perspectiva que eu acabei me aproximando mais de periferias e associando muito ao segmento das indústrias culturais e criativas, que eu tenho me dedicado já a estudar há vários anos. Então, assim, é uma grande satisfação saber o trabalho da Juliana. É muito importante ver a fala da Gobi, porque, em grande parte, eu pesquiso muito juventudes, eu vi várias referências aí da Gobi, como ainda bem que eu estava com o meu caderninho já na mão, porque sempre ouvir a Gobi é receber uma série de dicas, né, e uma série de referências. Então, agradeço muito. A gente percebe, eu já tive um outro estudo cooperado também com a professora Maria Taide Malcher, a professora Luísa Massarani, que a gente identificava a presença de mulheres cientistas, né, é muito maior do que o número de homens cientistas, mas, no entanto, são os homens que aparecem nas mídias, são os homens que aparecem nas publicações. Então, a gente realmente tem que abrir as perspectivas, e temos aqui, em grande maioria, mulheres aqui acompanhando, acho que, pelo menos aqui no grupo do Zoom. É uma grande satisfação ver que a gente está se movimentando também. Então, foi muito bom ouvi-las. Obrigada, professora, obrigada mesmo. Tem uma pergunta aqui voltada para saber se a gente tem alguma data que é referência para nos alertar em relação a esse olhar da mulher na ciência, né? Então, assim, temos sim, que é o dia 11 de fevereiro, é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, né? Como as professoras colocaram, e a professora Jane lembrou agora,
que, embora a gente, né, nós mulheres, nós iniciemos a questão acadêmica como maioria, a gente acaba não sendo a maioria quando a gente fala do ponto mais alto da academia, e ainda essas que alcançam muito provavelmente não são elas as lembradas, né? Não são as mulheres as colocadas lá. Então, assim, há uma luta enorme para chegar a uma trajetória muito, muito complicada, e a gente, como a professora Gobi comentou, não estamos aqui entrando no mérito de como isso aconteceu, se tem culpados, quem são os responsáveis, né? Não é isso. A gente está falando, a gente está lembrando e trazendo nomes e conversando aqui que para a mulher, sim, é um fato, né, que para a mulher é mais complicado alcançar o patamar que vocês alcançaram, porque você também, professora Marques, né, é referência nesses estudos quando a gente volta o olhar da comunicação para o empreendedorismo, né? Quem que não conhece a professora Jane Marques e estuda, né, traz o olhar para isso, né? E eu volto a repetir, quantas vezes o seu nome foi e é citado, né, em trabalhos desde a graduação ao pós-doutorado como a Gobi, e está lá Marques, e as pessoas não sabem que é a Jane Marques, né, porque o J está ali abreviado. Então, lá no iniciozinho, a gente... eu lembrei, pedi para que as pessoas que estão aqui conosco, para que elas fizessem o exercíciozinho de lembrar, de falar sobre 3 mulheres, né, cientistas, que a gente sempre lembra dos homens, e a gente tem uma lista enorme. Se a gente abrir e fizer um concurso aqui, provavelmente, se formos para a massa, a gente não vai achar essas pessoas que nos digam, né, que a Jane Marques é uma pesquisadora, é uma cientista das ciências sociais aplicadas, que a Maria Cristina Gobi e tantas outras, como a professora resgatou aqui, a Gobi nos apresentou. Então, depois dessa conversa riquíssima, né, e do levantamento desse panorama, que foi bem preciso, que a gente trouxe um contexto mundial, mas voltou o olhar para a América Latina, que era a nossa pauta aqui, né, que é o nosso tema. Então, ao final deste encontro, estou certa de que quem nos acompanhou agora pode sim dizer o nome de não só 3, mas muitas mais pesquisadoras, né? Então, temos, como foi perguntado aqui, que temos um dia para lembrar, né, desse nosso esforço, que é o dia 11 de junho. Existem alguns movimentos dentro das instituições que tratam dessas questões, existem disciplinas que abordam, né, essa nossa inquietação em relação a essa representação, porque se tem mulheres cientistas, então por que nós não somos lembradas, ou faladas, ou representadas, né? Muito, muito, muito obrigada a vocês que participaram, porque as perguntas aqui, que bacana, elas já estão assim, eu ia perguntar isso, que bom, eu tinha uma dúvida no início, mas ela já foi respondida, né, com as falas de vocês. Então, a gente ainda fica mais feliz ainda, que se quem iniciou o diálogo aqui conosco, a conversa, e está nos acompanhando, tinha dúvidas, e com as apresentações e as falas de vocês ficaram contempladas e satisfeitas, e as dúvidas foram respondidas, então eu só posso entender que foi muito bom estar aqui. Então, eu quero aproveitar para agradecer, então, as que participaram, as pessoas que estão aqui conosco, e dizer que foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha outros momentos desses, né? Então, e quem está nos assistindo, gente, vem para a academia, que ela é deliciosa, é desafiadora, é instigante, né? É complexa, não é fácil, mas talvez até por não ser fácil que seja tão bom, talvez até por não ser fácil para nós mulheres que seja tão delicioso estar aqui com vocês, olhar vocês, né, e ter a alegria e a satisfação de que vocês me acompanhem, mesmo que não saibam, desde
imagino que a Juliana também corrobora com essa minha fala, e está, nesse momento, tendo a oportunidade de ouvi-las falar, né? E para quem está aqui conosco e depois quer indicar esse momento, esse nosso encontro vai ficar gravado e vai poder ser visto tantas outras vezes no YouTube, que é material, sugiro eu, para quem está em sala de aula, é material para a sala de aula, para compartilhar. E que fique aí o exemplo da professora, né, da Cris, carinhosamente conhecida no mundo acadêmico como Cris, né, de dividirmos os primeiros nomes, sim, de lembrarmos e de fazermos nós esse exercício, porque de nos citarmos, né? De trazer as mulheres conosco, porque se não fizermos isso, provavelmente não vai ter a repercussão ou alcance ou louvor que a gente precisa e merece, né? E faltou aí acho que foi modéstia, né, nessa apresentação dessas grandes cientistas, faltou as obras de vocês, né? Mas num outro momento a gente vai colocar as obras de vocês, porque são valiosas, preciosas. Então, fica aqui meu muitíssimo obrigada pela conversa, pela oportunidade de intermediar esse encontro entre vocês. Gratidão. Ainda tem 1 minuto, dá tempo da Ju e da Cristina se despedirem, se elas quiserem. Vamos aproveitar todos os minutos, né, Ju? Então eu vou passar o meu minuto para a Ju, porque eu roubei uns minutos dela, muitão, Ju. Então, tá com você a fala. Só queria agradecer em nome do nosso GP por essa oportunidade, agradecer a Intercom, a quem acompanhou essa live de hoje, e dizer que foi um momento, assim, muito legal, um momento de muita reflexão, e espero que vocês levem essas reflexões para as instituições de vocês, para as pesquisas de vocês. Obrigado, Ju, então. foi um prazer... te atropelei. Pode. Ju, foi um prazer enorme, viu? Muito linda a sua pesquisa, adorei. Obrigada, pessoal. Então, muito obrigado a vocês, aos participantes de hoje. Queria só, para arrematar aqui, dizer que realmente, Juliana, sua história é inspiradora, né? Desde todo o seu percurso aí que você contou. Realmente ela estimule muita gente, muitos jovens, e sem dúvida nenhuma, eu acho que essa história que você nos contou aqui e compartilhou, sem dúvida nenhuma, é uma esperança, não só para a pesquisa, mas uma esperança para o Brasil, que surjam aí outras Julianas. Realmente, parabéns pela sua trajetória e que ela seja muito vitoriosa. E falar da Cristina, para mim, eu sou suspeito, né? Então, é minha amiga, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, que eu gosto quando ela manda os áudios, que eu gosto de ouvir a voz dela. Então, ela é realmente uma inspiração e eu tenho a felicidade de ter tido a participação da Cris na minha banca de doutorado, né? Junto ainda com o professor Marcos de Mello. Então, realmente, é uma satisfação muito grande quando eu encontro a Gobi, seja presencialmente ou pelo WhatsApp. Realmente ela é uma inspiração, né? E sei o quanto já participei desse grupo no passado, e sei o quanto vocês se dedicam e trabalham, a Jane também, por essa defesa da América Latina, muito capitaneada aí pela Gobi, também pelo Paulo, que é uma outra liderança aí nova, né, que vem trabalhando nisso e vai dando esse alento para o grupo de pesquisa e, consequentemente, vai dando esse alento para a Intercom, né, até porque vocês têm esse trabalho de contar essa história, e como a Gobi propriamente apresentou, a história do campo passa aqui pela Intercom também, a história do pensamento latino-americano. O professor Marcos de Mello, que empunhou essa bandeira aí da Escola Latino-Americana de Comunicação, então é muito significativo. E agradecer também ao grupo e aproveitar vocês que estão aqui do grupo para convidá-los, porque o grupo o Pensamento Comunicacional Latino-Americano é o parceiro da cátedra na organização do 2º encontro latino-americano de cátedras e observatórios da América Latina. Então, no próximo dia 30 de junho, nós vamos ter um evento, a Gobi vai participar, o Paulo vai participar, acho que a Ana também, né? Agora, vendo os nomes, acho que está lá na relação. Então, fica o convite para vocês participarem. Nós vamos ouvir relatos de cátedras e observatórios e conseguimos
já está confirmada a participação de uma conferência especial da professora Conceição Evaristo. Então, fica o convite aí a todos vocês. Eu sei que as inscrições abrem em breve, se já não abriram, mas logo vocês vão receber o e-mail no site aí da Intercom, nas redes sociais vocês vão encontrar. Então, eu queria agradecer muito ao Grupo Pensamento Comunicacional e Cultural Latino-Americano da Intercom, que organizou e fez esta live de hoje, a live número 18, Mulheres Cientistas na Pesquisa na América Latina, Protagonismo, Obstáculos e Inovação. Participaram conosco a professora Maria Cristina Gobi, da Unesp de Bauru, a Juliana Salles, doutoranda da USP, com a mediação da Ana Paula Miranda, da PUC do Rio Grande do Sul, que é vice-coordenadora do GP, a Jane Marques, que já foi coordenadora do grupo também de pesquisa, e ao professor Paulo Giraldi, que está na coordenação, está aí acompanhando a live. Agradecendo vocês e deixando o convite para a próxima terça-feira, dia 21, a live 19, a desinformação no contexto da comunicação e da educação. É a live que vai ser organizada pelo grupo de pesquisa da Intercom, Comunicação e Educação. Vão estar aqui professora Camila Escudeiro, da Universidade Metodista de São Paulo, professor Douglas Calisto, da ECA USP, professor Michel Carvalho Silva, da Federal do ABC, professor Rogério Pelizari, da ECA USP, com a mediação do professor Sérgio Rocha, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Todos vocês por estarem aqui conosco nesse feriado, muito obrigado, até a próxima, bom fim de semana, boa emenda e a gente se vê. Tchau, tchau.